Bem, vamos começar agora mais uma aula de álgebra linear. Nesta aula nós vamos estudar dependência ou independência linear e base de um espaço vetorial. Primeiro nós vamos ver o que significa a dependência linear. Se nós temos V um espaço vetorial e V1, Vn são elementos de V, nós dizemos que os vetores V1, Vn são LD, linearmente independentes, se existirem constantes reais, A1 ou AN, não nulas, é importante que seja não nula, tais que A1, V1 mais até a soma deles, a combinação linear deles dê igual a zero. Se por acaso todas as constantes dela serem nulas, ou seja, A1, AN for igual a zero, os vetores serão LI. Por exemplo, nós temos os vetores 1, 2 e 3, 6. Como é que a gente vai descobrir se eles são LI ou LD? O que é que a gente faz? Nós vamos ver se esta combinação linear aqui é igual a zero. Vai acontecer isso e somente se nós tivermos A1 vezes 1, 2, mais A2 vezes 3, 6 igual a zero. O que vai acontecer se somente se nós tivermos que a soma desses dois pares ordenados aqui forem iguais a zero. Um par ordenado A1, 2A1. Outro par ordenado 3A2, 6A2. Note que aqui nós multiplicamos e somamos os pares ordenados como nós somamos normalmente, igual a zero. Ou seja, isso vai acontecer se este sistema aqui, A1 mais 3A2, 2A1 mais 6A2, for igual a zero. Note que esse sistema é possível indeterminado. Ou seja, nós temos constantes não nulas que vão satisfazer esta equação. Portanto, os vetores vão ser LD. Suponhamos agora que nós temos este exemplo. Dois vetores, um é 2, 3, o outro é menos 1 e 4. Fazendo a mesma coisa, nós chegamos a este sistema de equações aqui. Se nós resolvermos ele, nós vamos ver que ele é igual a 1 e a 2 serão exatamente iguais a zero. Como os dois serão exatamente iguais a zero, nós vamos ter que os dois vetores serão LI. Os vetores 2, 3 e menos 1, 4 são LI. O matemática dispõe deste comando aqui, linear solve, que é um jeito mais fácil de escrevermos sistemas lineares, em vez de utilizar o comando solve, como nós vimos nas aulas anteriores. Como é que nós digitamos isso? Isto daqui são duas matrizes, na verdade. Esta daqui é a matriz dos termos independentes. E esta matriz aqui é a matriz dos coeficientes. O que é que o matemática faz? Ela resolve o sistema a vezes x igual a b, que foi o sistema que nós vimos na outra aula. E dá o resultado conforme esta multiplicação. É um jeito bem mais fácil, bem mais simples do que utilizar o comando solve que nós vimos na outra aula. O que é a base de um espaço vetorial? A base de um espaço vetorial vai ser um conjunto de vetores do espaço vetorial, onde todos os vetores que formam este conjunto são LI. E o espaço vetorial seja gerado por todos esses vetores. Ou seja, qualquer vetor de V seja escrito como combinação linear desses vetores aqui. Se nós tivermos um conjunto de vetores que satisfaça essa propriedade, então nós formamos uma base de V. As bases sempre são representadas por letras gregas, alfa, beta, gama, etc. Por exemplo, nós temos que este conjunto aqui, 1, 1, formado pelos vetores 1, 1 e 2, 0, é uma base do R2. Por quê? Porque nós temos que esta propriedade aqui é satisfeita, A mais 2B. Note que A é igual a 0 e B é igual a 0. Aqui, portanto, esses dois vetores são linearmente independentes. E se nós tivermos qualquer vetor do R2, nós vamos ter que um vetor qualquer do R2 vai ser escrito dessa forma aqui, né? xy igual a A1 mais B2, 0, que vai acontecer se somente se for escrito dessa forma aqui. Ou seja, xy pode ser escrito como combinação linear de 1, 1 e 2, 0 desta forma aqui.
y vezes 1 mais x menos y sobre 2 vezes 2, 0. Portanto, beta será uma base do R2. Uma observação importante é que neste curso nós só trabalharemos com bases finitas. Existem bases infinitas, que possuem infinitos vetores, mas sendo que eles são basicamente impossíveis de se trabalhar no curso de álgebra linear comum. Nós temos o teorema. No espaço vetorial, qualquer base vai ter a mesma quantidade de elementos. Esse teorema é bastante complexo de se demonstrar. É fácil de encontrar a demonstração dele na internet ou então em qualquer livro de álgebra linear. Mas este é um teorema importante que nós podemos utilizar para resolver outros problemas mais à frente. Qualquer base do espaço vetorial terá a mesma quantidade de elementos. E a quantidade de elementos da base do espaço vetorial é chamada de dimensão do espaço. Neste caso, se a base de V tiver n elementos, nós dizemos que o espaço V vai ser n-dimensional. Caso V não tenha uma base finita, nós dizemos que V tem dimensão infinita. Entre as bases, o conjunto das bases, nós destacamos a base canônica. O que é a base canônica? É a base mais primitiva e intuitiva de V. Se nós tivermos um espaço vetorial V, a base canônica vai ser a base mais fácil de utilizar para resolver os cálculos. Quando for mais à frente, nós estivermos falando de transformações lineares ou de diagonalização de operadores, nós vamos sempre recorrer à base canônica. Cada conjunto tem a sua base canônica. Por exemplo, se nós estivermos num espaço vetorial Kn, que é um corpo elevado a n, por exemplo, o Rn, nós temos a base beta desta forma aqui. Como o conjunto Kn tem dimensão n, então ele vai ter n vetores, onde I é o quê? É um vetor que é formado da seguinte forma. Se for o E1, o primeiro vetor, a primeira coordenada é igual a 1 e todas as outras são iguais a 0. Se for o E2, a segunda coordenada é igual a 1 e todas as outras são iguais a 0. E assim sucessivamente. Se nós estivermos, por exemplo, no R6, nós vamos ter que a base canônica será formada por 6 vetores. Quais são esses 6 vetores? São esses vetores aqui que você está vendo na tela. O primeiro vetor será este daqui, onde o primeiro elemento é igual a 1 e todos os outros são iguais a 0. O E2 vai ser esse daqui, o E3 é igual a esse daqui, o E4, o E5 e o E6. Não é necessário que esteja nesta ordem, mas se estiver nessa ordem, nossas contas serão muito mais fáceis. Se nós tivermos o conjunto das matrizes R por S, R linhas e S colunas, o conjunto vai ter R vezes S matrizes. Por quê? Porque a dimensão deste conjunto aqui, MRS, é R vezes S. Como é que são essas matrizes? É simplesmente matrizes basicamente nulas, mas sendo que em vez de um elemento ser igual a elemento nulo, vai ser igual a 1. Ou seja, nós temos, no caso de uma matriz, do conjunto das matrizes 2 por 3, aqui, nós vamos ter 6 matrizes, onde o 1 vai estar posicionado em cada linha da matriz. No caso dos conjuntos Pn, que são conjuntos de todos os polinômios de grau até n, então o conjunto vai ser 1t, t ao quadrado, t ao cubo até n. Por exemplo, se tivermos P5, então será 1t, t ao quadrado, t ao cubo, t à quarta, t à quinta. Nós temos o teorema. Se temos um espaço vetorial de dimensão n, então qualquer conjunto que tiver n mais 1 ou mais vetores e que pertença ao espaço vetorial V, este conjunto de n mais 1 vetores será LD. Outra propriedade é que se você pegar qualquer conjunto, qualquer n vetores do conjunto V, e esses n vetores forem Li, então este conjunto é uma base de V.
E qualquer conjunto gerador, nós vimos conjunto gerador na aula passada, qualquer conjunto gerador que seja formado por n vetores será também uma base de V. Ou seja, essa é uma propriedade importantíssima. Para nós formarmos uma base de V, basta que nós peguemos n vetores independentes, n vetores Li. Se tivermos no conjunto de dimensão 3, basta nós encontrarmos 3 vetores que sejam Li. Se nós tivermos no R50, nós pegamos um conjunto de 50 vetores que sejam Li. Além disso, nós temos outros dois teoremas. O teorema de cima quer dizer que, se nós tivermos um conjunto de vetores Li em V, então S será parte de uma base de V e pode ser estendido a uma base de V. Ou seja, se nós tomarmos um conjunto de vetores Li, mas não tiver na quantidade da dimensão do conjunto, nós temos que estes vetores que nós encontramos até agora é suficiente, faz parte de uma base de V. E o teorema de baixo quer dizer que se nós temos um subespaço de V, então a dimensão do subespaço será menor ou igual que a dimensão do espaço. Em particular, se a dimensão do subespaço for igual à dimensão do espaço, ou seja, a dimensão de W for igual a N, então W é igual a V. Ou seja, a dimensão do subespaço, para ser um subespaço não trivial, é essencial que a dimensão seja menor ou igual a N. Se a dimensão for igual, o subespaço é igual ao próprio espaço vetorial. Um exemplo bastante comum em álgebra linear consiste em encontrar vetores que formem uma base de um determinado conjunto. Vamos considerar, por exemplo, este conjunto, este subespaço vetorial do conjunto de todos os polinômios de grau 2, gerado por esses vetores aí em questão. E a questão pede para encontrar uma base e a dimensão deste conjunto. Note que os coeficientes destes vetores em relação à base canônica de P2 são respectivamente estes daqui. Qual é a base canônica de P2? É a base 1t ao quadrado. Mas sendo que aqui, por questão de organização, nós escrevemos ao contrário. Em vez de escrever 1t ao quadrado, escrevemos t ao quadrado t1. Então, nós pegamos estes coeficientes e escrevemos ele na forma da base canônica, obtendo esses 3 vetores aqui em questão, respectivamente. Agora vamos ver, para ver se eles formam uma base, podemos ver se eles são Li. Se eles são Li, eles podem ser escritos desta forma aqui. Se nós fizermos a expansão todinho, calcularmos tudinho, vamos ver que se trata de um sistema possível e indeterminado. Logo, vai existir coeficientes A1, A2 e A3 não nulos que satisfaçam esta equação. Logo, a dimensão de S vai ser diferente de 3. Por isso, nós temos que calcular a dimensão de S. Como é que nós calculamos a dimensão de S? Nós construímos uma matriz M, cujas linhas vão ser esses vetores aqui, V1, V2 e V3. E em seguida, nós vamos reduzir esta matriz à forma escada. Fazendo isso com a ajuda do matemático, obtemos esta matriz aqui. Note que, como só o posto desta matriz é 2, então a dimensão do conjunto será 2. Quando nós fazemos isso, reduzimos a forma escada, os elementos das linhas costumam ser os vetores da base. Por exemplo, note que uma base deste conjunto vai ser os vetores 1, 0, 5 e 0, 1, 2. Ou seja, uma forma eficiente de encontrar a base de um determinado subespaço é justamente essa: colocar todos os vetores que geram o espaço em forma de matriz e reduzir a forma escada. Quando reduzirmos a forma escada, nós vamos encontrar os vetores que formam a base. Ao fazermos isso, será possível encontrar a dimensão. A dimensão equivale ao posto da matriz.
Vamos agora ver outra propriedade importante, que é a mudança de base. Considere V um espaço vetorial de dimensão n e beta uma base de V. Aí, dado um vetor qualquer em V, se V pode ser escrito como uma combinação linear da base, então a matriz das coordenadas de V com relação à base beta será esta matriz aqui. Uma matriz coluna, onde as linhas são os coeficientes que formam a combinação linear. Por exemplo, se nós estivermos no R2, nós podemos resolver, encontrar a matriz das coordenadas de V com relação a esta base aqui, alfa, da seguinte forma. Nós vamos estudar as combinações lineares de A e B e resolvendo nós encontramos a matriz A menos 1. Portanto, a matriz das coordenadas de 4, 3 com relação à base alfa vai ser 4 e menos 1. Então, o que acontece? Se nós temos duas bases beta e beta' de um mesmo espaço vetorial V, nós podemos escrever o vetor V de duas maneiras diferentes, usando a base beta ou então usando a base beta'. Se nós podemos escrever desta forma, nós podemos considerar as matrizes das coordenadas em relação às duas bases, beta e beta'. Existe uma forma de relacionar essas duas matrizes. Como cada vetor Wi da base beta' é um vetor de V também, nós podemos escrevê-lo como combinação linear dos vetores de Vi, usando esse sistema aqui. Substituindo este sistema aqui, obtemos este vetor aqui, onde cada vetor é obtido como uma substituição daquele dali. No final, nós obtemos isso daqui. Ó. Cada coeficiente vai ser formado por elementos de yn. Se nós compararmos o sistema 1 com o sistema 3, que vemos aqui embaixo, nós vamos obter esta relação aqui. x1, o coeficiente x1 vai ser igual a a1y1 mais a1n, por aí sucessivamente. Reescrevendo o sistema em forma de matriz, nós obtemos esta matriz aqui. Onde esta matriz, exatamente aqui, esta matriz dos coeficientes, é chamada de matriz de mudança de base, da base beta. A base beta é esta daqui, para a base beta', que é esta daqui. Esta matriz aqui é a matriz de mudança de base. Vamos ver com um exemplo. Como é que a gente determina a matriz de mudança de base? Para nós determinarmos a matriz de mudança de base, nós pegamos cada vetor da base beta', que é a base que nós queremos encontrar, e escrevemos como combinação linear dos vetores da base beta. Nós calculamos 1, 0 como combinação linear de 2, 1 e 3, 4. E depois nós procuramos 0, 1 como combinação linear de 2, 1 e 3, 4. Resolvendo isso daqui, nós obtemos esta matriz aqui, que é a matriz de mudança de base solicitada. Note que resolvendo este sistema linear, obtemos 4 sobre 11 e 1 sobre 11. Resolvendo o segundo sistema linear, nós obtemos menos 3 sobre 11 e 2 sobre 11. Ou seja, se nós pegarmos os resultados e escrever em forma de colunas, nós encontramos a matriz de mudança de base. A letra B, pede que se nós temos um vetor 5 menos 8, queremos encontrar a matriz das coordenadas de V. Como é que nós fazemos isso? Nós calculamos dois coeficientes y1 e y2, tais que a combinação linear de 1 e 0 e 0, 1 seja igual a 5, 8. Bem, parece bastante interessante. Trata-se do vetor 5 menos 8. Apesar de parecer estranho, né? Em seguida, nós calculamos
a matriz dos coeficientes de B. Como é que a gente faz isso? Nós já sabemos a matriz de mudança de base e já sabemos a matriz das coordenadas na base beta', que foi o que nós acabamos de achar. Nós multiplicamos a matriz, esta matriz aqui, que nós encontramos na letra A, pela matriz 5 menos 8. A matriz resultante vai ser 4 menos 1. Logo, esta matriz aqui será a matriz dos coeficientes na base beta. A letra C pede para encontrar a matriz de mudança de base da base beta' para beta. Note que na letra A nós fizemos de beta para beta'. Agora nós vamos calcular de beta' para beta. Como é que a gente faz isso? A gente pode repetir o mesmo processo que fez na letra A, escrever o vetor 2 menos 1 como combinação linear de 1, 0 e 0, 1, ou então escrever o vetor 3, 4 como combinação linear de 1, 0 e 0, 1, ou então nós podemos calcular a inversa da matriz de mudança de base que nós encontramos na letra A. Esta é uma propriedade interessante. A matriz de mudança de base beta', é igual à inversa da matriz de beta' para beta. Ou seja, se nós quisermos calcular a matriz de beta para beta', é somente calcular a inversa da outra matriz. Que nós utilizamos o comando inverse disponível no matemática e obtemos esta matriz aqui. Logo, esta é a matriz de mudança de base da base beta' para beta. Bem, nós estamos finalizando mais uma aula de álgebra linear. Desde já agradeço pela atenção. Muito obrigado.